Olá, meus amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre assistem os vídeos de instruções, desse que vos fala, seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos, aonde sempre levando a palavra de Deus ao conhecimento, levando a informação, notificando as verdades da palavra de Deus a todos vocês. Esse é o meu trabalho, o meu compromisso, esse é o chamado de Deus para mim, dentro da obra do reino de Deus, tá? Para salvação é para todos. Deus chama para salvação a todos. Agora, para o chamado na obra do reino de Deus, o ministério da palavra, ele chama dentro da escolha dele. É específico o chamado de Deus. É um chamado escolhido pessoalmente. É o próprio Deus que escolhe. Isso é bíblico, não é? Hoje em dia, tanta gente aí se fazendo de pastor, de doutor, de conhecedor da Bíblia, de pregador. É tanta gente aí dizendo que é isso, que é aquilo, porque foi consagrado pela unção do homem, que botou a mão nele, que disse que consagrou ele agora recebeu a unção de pastor. Ó, não existe isso na Bíblia, meu irmão. Isso aí é coisa que os homens criam, aonde um aos outros ficam aí se declarando isso e aquilo outro. Mas, na verdade, o que vale é aquilo que Deus determina, não é? Não é o que o homem diz, não é o que o homem acha, não é o que o homem estabelece. O que vale é o que Deus determina. E a escolha para ministério não é uma escolha de qualquer um, quem quer, não é para quem quer. O ministério é chamado quem Deus escolhe, não é? Tem muita gente que confunde. O irmão Adinaldo Nogueira está comigo aqui, vou mandar uma saudação para o senhor já já. Vou mandar sim, porque o senhor é uma pessoa que está sempre buscando e dando atenção à palavra. O irmão Adinaldo Nogueira, já ao vivo aqui, conosco aqui. Esse irmão lá do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água. Aí toda a vizinhança do irmão Adinaldo Nogueira, conhecido como Ada. A paz do Senhor para todos vocês aí. A sua família, meu irmão Ada, Adinaldo Nogueira. E toda essa vizinhança aí, que está aí sendo abençoada pelo Senhor, levando a palavra aí para eles ouvirem, né? Para que eles tenham a oportunidade de conhecer. E nós estamos aqui, né, irmão Adinaldo Nogueira? O senhor aí de Sergipe e eu aqui de Recife, Pernambuco. Mas a gente junto, em comunhão, sempre se edificando com a palavra, não é? É isso aí. Então, gente, como eu estava dizendo, escuta uma coisa. A escolha é de Deus, não é do homem. Pastor, todo mundo hoje é pastor, né? É mulher, é homem. Primeiro, que não tem pastor feminino. O ministério pastoral não foi dado à mulher, né? Quem quiser dizer que tem, diga, mas não vai encontrar isso na Bíblia. Jesus não determinou nenhuma mulher para nenhum ministério da palavra. Vamos ser conscientes e ter o entendimento do que a palavra revela. Isso já é uma coisa fora da instrução, da direção de Deus. Não adianta a mulher pastora, porque Deus chama quem quer. Deus chama quem quer, mas ele não chama a mulher não, viu? Pode procurar na Bíblia, onde aqui tem uma profeta, onde Deus levantou. Veja aí nos livros dos profetas, se tem alguma mulher. Pode procurar na Bíblia, tá? Se tem alguma mulher liderando o povo de Israel. Não vem pegar nenhum texto isolado não, que não existe não. Não tem não. Deus, para liderar o povo, sempre levantou homens. Foi Moisés, foi Josué, foi Davi, entendeu? Deus nunca botou uma rainha para governar o povo. Era reis, tá? E não vem não, mas a rainha Esther. Rainha Esther não tem nada a ver dentro do levantar de Deus para o povo de Israel. A rainha Esther foi uma ação de Deus para ser rainha lá naquele reino, para um propósito de Deus. Mas o ministério para o povo de Deus nunca foi levantado a nenhuma mulher, tá? Tanto é que Deus não enviou salvadora. Ele enviou salvador. Tanto é que não existe mediadora. Existe mediador. Então não tem. Deus não levantou nenhuma mulher. Até porque Deus estabelece que a mulher não é a cabeça. A cabeça não é a mulher. E Deus não trabalha contrário ao que ele determina. O próprio Deus estabelece princípios. E nós temos que respeitar, viver, guardar e praticar. Se você não dá atenção aos princípios de Deus, ai de ti, tá bom? Mas
O ministério da palavra não é criança. Não é criança. Eu vejo aí as pessoas nas igrejas fazendo propaganda, exaltando, menino pregando. Meu irmão, criança tem o lugar dela. Deus trabalha de acordo com a razão. Deus não levantou nenhuma criança para profetizar nem para pregar. Está entendendo? O ministério é com pessoas já formadas, com entendimento. É isso que Deus quer. Tanto é que Deus vai dizer que quer que a gente seja adulto e não menino. Eu vejo hoje propaganda, as pessoas pegando as crianças aí, botando para pregar, e as crianças fazendo aquela pregação que chama a atenção, e o povo tudo não dando ouvido à pregação. O povo ouvindo as crianças pregar. Meu irmão, vamos sair dessas coisas vãs. Vamos se voltar para Deus, verdadeiramente dentro daquilo que Deus nos orienta, nos ensina, nos instrui. Está entendendo, irmão? Então vamos ficar no princípio de Deus. O que passar disso, rejeite, despreze. Não dê ouvido nem atenção. Nós devemos estar dando atenção, dando ouvido e tendo, o cuidado de guardar tudo aquilo que Deus determina na sua palavra. Não é nada daquilo que os homens estão pregando aí, ensinando, estabelecendo como princípio. Se não está dentro dos princípios, principalmente, preste atenção, meus amigos e irmãos, que sempre aqui me ouvem. Tudo aquilo que vem como se fosse doutrina, caminho, princípios de Deus, que não está dentro da doutrina de Cristo, não receba. Nós, povo de Deus em Cristo, considerado como igreja, individualmente somos membros, mas formamos um corpo único, que é denominado como igreja. Nós precisamos estar submissos à cabeça que é Cristo e seguir a Ele, não é Ele um líder de nenhuma igreja. E a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que vier até nós, que não trouxer a doutrina de Cristo, não recebamos, não importa quem é. Nós devemos primeiro cuidar de nós e da doutrina de Cristo. Na doutrina de Cristo não tem nenhuma instrução dessa que o povo vive hoje. E nós temos que ser prudentes a se manter na doutrina, porque é por aí que a gente está firmado e caminhando no caminho da salvação. Pela doutrina de Cristo, irmão. Não é a doutrina de igreja A, B ou C. A gente vê os irmãos aí falando, não, porque na minha igreja é assim, eu sigo a minha igreja, eu sigo o meu pastor, eu tenho a doutrina na minha igreja. Pronto, você pode ter a doutrina da sua igreja. Você pode seguir o seu pastor. Mas se você quiser ser salvo, andar com Deus, na vontade de Deus, estar na promessa de Deus, se converta a Cristo. E passe a andar e praticar, submeter-se a andar na direção, no pastorado de Cristo. Não é de pastor homens. Você está entendendo isso? Jesus disse, quem ouve a minha palavra é verdadeiramente meu discípulo. Não é quem vive na doutrina de igreja A, B ou C. Esse povo honra a Deus e diz que está adorando a Deus em vão. Porque não estão na doutrina de Cristo. Estão seguindo preceitos de homens. Então, amados irmãos que ouvem-me agora nesta hora, nesta live de instrução, neste domingo 16 de abril de 2023, 6 horas e 53 minutos, aqui na cidade de Recife. Aí também eu creio que na cidade de Ibuquim, no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água, onde reside o meu irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada. A paz do Senhor para todos vocês aí, essa vizinhança abençoada, que vocês conheçam, que vocês dê ouvido à verdade, que vocês sejam prudentes. Todos vocês aí do sítio de Olho de Água, que vocês voltem-se para a palavra de Deus, que vocês conheçam a verdade que liberta, que vocês sejam iluminados e esclarecidos pela luz de Deus, que é Cristo, a sua palavra, o seu evangelho, a sua doutrina, e não doutrina de igreja, de pastor, de papa, de padre, seja qual for o líder religioso. Amém, meus amados? Então é Deus quem escolhe, é Deus quem vocaciona, é Deus quem capacita, é Deus que determina. É Deus que estabelece e nós temos somente que viver e guardar e seguir, ser devoto, praticante da palavra de Deus. Não é da palavra de igreja, de homem, de religião. Escutem o que Deus vai dizer a Josué. Olha qual foi a orientação de Deus para Josué, porque Deus escolheu Josué para assumir a liderança do povo de Israel com a morte de Moisés. Isso Deus já vinha preparando. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam aqui. Não é do dia para a noite que Deus bota o homem para assumir o ministério dentro do reino dele. Deus prepara antes.
Tem pessoas aí que é pastor, que é isso, que é aquilo, não conhece nada da palavra, não sabe dar uma doutrina, não sabe fazer uma pregação expositiva, expondo o texto, trazendo o que o texto nos avisa, nos ensina, trazendo para nós, isso aqui edifica. É quando o pregador prega a palavra dentro da palavra, como a palavra declara. Não é como ele quer criar o cenário de poder, de misticismo, para levar o povo à emoção. O pregador, ele tem que ter manejo com a palavra, ele tem que ter conhecimento da palavra, ele tem que ser apto para manejar a palavra. Então, se você vê uma pessoa que não tem essas qualidades, logo, primeiro, não foi escolhido nem chamado por Deus. E se foi e não está pregando a doutrina de Cristo, logo está desviado da verdade. Está voltando para a sua avareza, fazendo negócio do povo, aonde priva o povo da palavra, porque ele largou o compromisso com a palavra. Então, Deus, quando chama, ele capacita e vocaciona. E ele não é irresponsável para botar ninguém para assumir nenhum compromisso no reino dele, que não tem vocação, que não esteja pronto, que não esteja preparado. Porque hoje a gente vê as pessoas dizendo, não, Deus escolhe quem quer, Deus escolhe quem não sabe para fazer. É mentira. Deus só escolhe quem sabe. Ele prepara para que saiba. Ele capacita para que saiba. Para depois ele colocar, quando estiver preparado e capacitado. Amém? É assim que Deus trabalha. Não é como a gente vê hoje, um bocado de gente sendo guiado por cegos que não tem nenhuma noção da palavra, ensinando o quê? Pregando o quê? Logo, a maioria desses pregadores que não tem conhecimento, nem manejo bem com a palavra, vai criar isso que o povo vive hoje. Movimento, culto de visão, culto de revelação, culto de profecia, culto de campanha. Por quê? Porque não tem a palavra para alimentar o povo. E é por isso que o povo está morto, que o povo está cego, que o povo está perdido, adorando a Deus em vão, vivendo o evangelho anátema, como meninos levados por muitos ventos de doutrina, sendo negócio de homens mentirosos, fraudulentos, que falsifica essa doutrina de Cristo, levando o povo à heresia de perdição e doutrina de demônios. Nós precisamos ser prudentes, irmãos. O que está em jogo na nossa vida, em uma fé verdadeira em Deus, não é a igreja A, B ou C que a gente é membro dela. Não é o pastor A, B ou C que a gente é discípulo dele. O que está em jogo na nossa vida, pela fé que nós devemos ter, é estar firme no Senhor, seguindo a Ele, consagrando a nossa vida à palavra de Cristo, para que no final da nossa fé alcancemos a salvação da nossa alma. O que está em jogo é o final do nosso destino eterno. Quando findar o labor desta vida, quando a morte ao nosso lado chegar, quando chega a hora de partirmos deste mundo, onde estaremos na eternidade? Na eternidade com Deus ou sem Deus? Não tem esse negócio de morrer e dizer que Deus a tenha num bom lugar, porque essa pessoa foi tão boazinha, porque essa pessoa foi da igreja, foi uma pessoa que fazia caridade, era uma pessoa que não bebia, não roubava, não matava, que Deus a tenha no bom lugar, porque essa pessoa viveu uma vida dentro da igreja, vivia nos cultos, nos trabalhos, nas campanhas, mas isso não leva ninguém para o céu, isso não garante um bom lugar para ninguém. Se essa pessoa não estava em Cristo, não se manteve fiel à doutrina de Cristo, logo a alma dela não tem... A alma dela não irá para o bom lugar no céu, porque para o bom lugar no céu só vai quem está em Cristo, quem parte daqui pela fé em Cristo, com a perseverança na palavra dele. Bom lugar no céu não é para quem é de igreja A, B ou C. O céu não é para quem faz caridade. O céu não é para quem é bom. O céu não é para quem não mata, nem rouba, nem fuma. Porque tem muita gente que não mata, que não rouba, que não fuma. Tem muita gente que é religioso, vive dentro de igreja e vai para o inferno. Mas, irmão Wellington, não julgue não. Por que o senhor está dizendo isso? Porque é a Bíblia que diz, o céu só vai quem crê em Jesus. E quem anda na palavra dele não é quem está dentro de igreja, não é quem é bom, porque todos já estão julgados. Todos estão condenados. E o único meio de salvação não é a igreja, não é vida religiosa, não é não beber, não matar e não roubar. O único meio para o homem ser salvo e receber o perdão de Deus, para ter a promessa da vida eterna com Deus quando deste mundo partir, é Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação, meu irmão. Atos 4:12. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Para quem? Para um grupo de pessoas religiosas que se achavam boas, direitas, com direito a ir ao céu. Jesus vai dizer, nenhum outro, aliás, Pedro vai dizer, Atos 4:12,
nenhum outro há salvação, também debaixo do céu. Nenhum outro nome há dado pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, fora dele não há salvação. Lá em João 3,36, olha o que diz a palavra. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A Bíblia vai dizer que não existe condenação para os que estão em Cristo, não é para os que estão dentro de igreja. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão dentro de igreja. Não é para os que não bebem, não matam, não roubam e não fumam. Porque tinha um homem na Bíblia que era um homem de grande testemunho na sociedade. Era religioso, não bebia, não matava, não roubava. Era um homem que fazia o bem aos outros. Era um homem que fazia caridade. Era um homem que tinha uma vida pensando que era para Deus, mas era devoto a uma religião, buscando fazer o bem. Só que isso não levou salvação para esse homem. Esse homem, com tudo isso que tinha, com todas essas qualidades, permanecia condenado com o destino indo para o inferno. Esse homem que eu estou falando chama-se Cornélio, que foi preciso Deus levar Pedro para ir a Cornélio. Não chama Cornélio para a igreja. Não chama Cornélio para ser de nenhuma igreja evangélica. Foi preciso Deus enviar Pedro a Cornélio para pregar a Cornélio o único meio pelo qual o homem pode ser justificado e pelo qual o homem pode receber o perdão de Deus e pelo qual o homem pode ser salvo. O próprio Jesus Cristo envia Pedro à casa de Cornélio. Não foi para dizer a Cornélio, Cornélio, vamos para a campanha da vitória. Cornélio, vamos para a campanha da prosperidade, para a campanha do avivamento, para a campanha da quebra de maldição. Não, Pedro não foi chamar ninguém para nenhuma igreja. O trabalho do pregador, do pastor, o trabalho do profeta é levar um conhecimento da palavra de Deus para o povo. É anunciar Cristo, é ensinar o povo o caminho que Deus estabeleceu. Não é chamar ninguém para a igreja. Olha o que acontece aqui. Dentro do que eu estou falando, Pedro foi até Cornélio e Pedro pregou o evangelho. O evangelho é mostrar Jesus. O evangelho não é chamar ninguém para a igreja, fazer campanha de vitória, de quebra de maldição, dizer que lá você vai encontrar Deus. O evangelho é você dizer ao pecador que se converta a Cristo e creia na palavra que está sendo levada para ele, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único meio para o homem e a Deus encontrar descanso na alma. Não é vida de igreja, não é vida religiosa, não é porque você é um cara que pratica o bem, que faz caridade, que faz obra social. Muitos que estão fazendo obra social, pensando que vai para o céu, estão enganados. Continuam indo para o inferno. É artista, é líder comunitário, é político, é jogador, é pessoas famosas fazendo caridade para se denominar pessoa do bem, achando que isso vai levar você ao céu. Isso é bom para ajudar o próximo. Mas para você ir para o céu, sem Jesus, não tem. Não é Pedro que tem a chave do céu. Não é Maria que leva ninguém para o céu. Não é caridade que leva ninguém para o céu. Não é penitência religiosa. Não é igreja evangélica, católica, espírita que leva ninguém para o céu. Não é karma, nem boas obras, nem reencarnação que aperfeiçoa a ninguém, que dá a ninguém a perfeição para a vida no céu. Só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade, só Jesus Cristo é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém terá a vida eterna se não for por Jesus Cristo. Porém, logo é vã todo esse ritual, essa devoção, esse sacrifício, essas obrigações religiosas que o povo vive dentro dessa escravidão, fazendo sacrifício de tolo, devotando e consagrando suas vidas em vão, pensando que estão servindo a Deus. Foi o que aconteceu com Cornélio. Cornélio pensava que estava servindo a Deus, dentro de uma religião. Ele tinha um bom caráter. Ele era uma pessoa do bem entre a humanidade. Ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa que fazia caridade. Mas, irmãos, vocês precisam entender o que a palavra nos revela. Irmãos, vocês precisam crer no que a palavra verdadeiramente nos ensina. Não é no que a religião ensina. Volte-se para a palavra.
A palavra vai mostrar que esse homem, com tudo isso que ele tinha, continuava condenado, fora da presença de Deus, em juízo, não tinha perdão de pecados. Foi preciso Jesus Cristo enviar Pedro para levar a Cornélio o conhecimento da verdade que liberta. Não é culto de libertação, não é quebra de maldição, não é campanha disso, não. Quem liberta é a verdade que tem que ser pregada. E nós estamos deixando o compromisso de pregar a verdade para fazer o povo viver preso dentro de igreja, recinto, local, vivendo aquela formalidade vã de campanha, de cultos, de cerimoniais, anátemas. O trabalho da igreja de Cristo é pregar o evangelho, é levar a luz de Deus, o conhecimento aos que estão na mentira, no engano, nas trevas. E foi isso que Pedro foi fazer na casa de Cornélio. Olha o que diz aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Olha o que diz no versículo 33. Olha o versículo 32. Aonde Cornélio foi dentro de uma visão que Deus deu a ele, uma revelação, tá? Porque a visão não salva. Quem salva é a mensagem do evangelho. Deus deu uma visão a Cornélio para chamar Pedro, para que Pedro pregasse a ele a mensagem de salvação. Ô glória! Hoje tem muita gente sendo guiado por visão, por profecia de homens. Nós temos que ser guiados pela mensagem do evangelho, pela doutrina de Cristo, que tem que ser pregada por homens compromissados com Cristo para pregar sua palavra. Não por esses mentirosos que, se vocês continuar dando ouvido a eles, vão continuar indo para a perdição. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de Simão Curtidor, junto do mar. Ele vindo te falará. A visão que veio para Cornélio foi que Cornélio, não é, enviasse homens para chamar Pedro. O texto vai dizer, Pedro vai te dizer palavras. Pedro vai te trazer o ensino pelo qual tu serás salvo. Tu serás salvo, Cornélio. E Cornélio ouve a mensagem. Ouve a palavra que levou salvação para ele. Olha o que diz o versículo 33. Logo mandei te chamar, Pedro, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o quanto por Deus te é mandado. Pedro disse, olha, Cornélio. Aliás, Cornélio disse a Pedro, Pedro, nós estamos aqui não é na tua presença não, não é para te glorificar não, não é para te exaltar não, nós estamos aqui diante de Deus, querendo ouvir o que Deus tem para nós por meio de ti. É tu que tem que pregar a mensagem do evangelho. Não é revelação, não é profecia, é aquilo que Jesus mandou pregar ao povo. E Pedro foi e pregou a Cornélio, e Cornélio se salvou. Não foi porque Cornélio era bom. Não foi porque Cornélio era religioso. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 13 e o 14, para a gente entender o que foi que causou a salvação de Cornélio. E contou-nos como vinha em pé um anjo em sua casa, e lhe disse, envia homens a Jope, manda chamar Pedro, Cornélio, pois ele tem a palavra, o qual te dirá palavras, com que te salves, tu e toda a tua casa. Estou lendo Atos 11, versículo 13 e o 14. Vai dizer o texto que na visão que Cornélio teve, o anjo avisou a Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele vai te pregar, ele vai te anunciar a palavra pela qual tu pode ser salvo. Não só tu, mas toda a tua casa. E essa palavra não é a palavra do profeta, não é o reteté, não é o prá, não é a visão, não é o que Deus está entregando. É a mensagem do evangelho de Cristo, que Cristo mandou pregar a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo. Cornélio foi salvo porque creu na mensagem do evangelho. Não foi porque ele vivia dentro de uma igreja, não é porque ele era devoto, praticante, obedecendo o que mandava o líder, o pastor, dentro das obrigações religiosas, dentro dos trabalhos de igreja, dentro dos rituais, dentro dos sacrifícios, dentro de campanha, dentro de marcha, dentro de monte, dentro de vigília. É tanto culto vã, é tanto sacrifício de culto vã, que não enche a vida de ninguém com Deus.
O povo está vivendo o engano, a fábula, a fantasia em nome de Deus, dentro desses locais. E continuam mortos e perdidos, precisam ser iluminados com a palavra, que é a luz de Deus. Precisam ter a vida de Deus com a palavra, que é quem dá vida ao pecador. Precisam ser libertos pela palavra, que é quem liberta o pecador. Precisa estar dentro da vontade de Deus para receber a promessa de Deus pela palavra. Sem a palavra, ninguém está dentro da bênção. Porque o que leva o homem a receber a maldição é ele estar fora da palavra. O cara pode ter riqueza, carro, dinheiro, mansões, propriedades, fama, gente, igreja aberta. O cara pode ter uma igreja de 1000 membros, toda na cerâmica, no mármore, cheia de ar-condicionado. Pode vestir paletó de R$2.000, de 10 mil, de 100 milhões. O cara pode ter uma igreja toda enfeitada, com um conjunto profissional, tocando música bonita, emocionando o povo. Ei, se não tiver na palavra e a palavra não tiver em você, com tudo isso que vocês têm, continua dentro da maldição. Porque o caminho da bênção é a palavra. A bênção não é por meio de culto de bênção de vitória. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, vai dizer que as bênçãos de Deus nos alcançarão quando a gente estiver compromissado em guardar tudo que está ordenado na palavra dele. Não é quando você for para uma campanha. Hoje, isso é ensino maldito, irmão. Muitos não querem dar ouvido à verdade porque estão satisfeitos com a mentira, vivendo a conformidade. Por isso que eu digo, muitos têm raiva de mim porque eu prego a verdade. Esse negócio de campanha, de pacto, de culto, de cerimonial, de ritual dentro de igreja, é paganismo, é maldito, irmão. Não tem vida com Deus fora da palavra. Não, mas é o culto do avivamento, ó. Culto de avivamento, culto de renovação, culto de prosperidade. Rapaz, isso tudo é paganismo. De homens que não têm compromisso com a palavra, que colocam isso. Porque o que vai avivar a tua vida, crente, o que vai garantir a bênção de Deus na tua vida, crente, o que vai garantir a presença de Deus na tua vida, crente, não é a tua devoção religiosa, é a tua decisão de se manter fiel à palavra e guardá-la e praticá-la em Cristo. Foi o que Jesus disse, João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, não é se vocês estiverem na igreja, praticando os cultos, os rituais, as ordenanças que o povo dá lá, de campanha, de pacto, de voto para ter bênção, isso não. Isso não foi Jesus quem ensinou, crente. Quem ensina isso é os homens, para fazer de vocês negócio. Esses homens são pedra de tropeço, levando vocês a tropeçar, privando vocês da verdade, tirando vocês do caminho da salvação e levando vocês para o abismo onde eles também vão cair. Tanto eles como vocês que seguem esses homens. Vocês têm que seguir Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. Todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. Quem disse isso foi Jesus, irmãos. Isso está aqui em Lucas capítulo 8. Jesus vai dizer isso. Aliás, Lucas capítulo 12. No capítulo 12, no versículo... Deixa eu ver aqui. Jesus vai dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Aliás, João, Lucas não, João. O próprio Jesus vai dizer isso lá em João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, porque ele já tinha dito, mas o povo não quer ouvir a ele. Eu sou a luz. A, artigo definido. Não é uma, ele é a luz. Não tem outra luz. Que vim ao mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está entendendo? A luz da vida que guia você para essa vida eterna é Jesus. Você está sendo guiado por quem?
pelo teu pastor, pelo teu padre, pelo teu papa, pela tua igreja, pela tua religião, pelo teu achismo, pelas tuas obras, pelo teu mérito, pelos teus esforços, pela tua virtude, pelo teu entendimento, pelas tuas obras de caridade, pela tua devoção, pelas tuas obras sociais. Você está sendo guiado por quem para ter a vida eterna? Quem é que conduz os princípios de valores de fé na tua vida? Se não for pela palavra de Cristo, se não for pela doutrina de Cristo, se você não estiver seguindo a Cristo, meu amigo, você está nas trevas ainda. Porque na luz, só quem está em Jesus. E para o céu, para o descanso eterno, só quem está em Jesus. Não é quem está em igreja, não é quem faz caridade, não é quem é bonzinho, não é quem não bebe, não mata, não rouba, não fuma, vai para a igreja. Porque tem muita gente religioso julgando o profano, né? Julgando aquele que está bebendo, aquele que se droga, aquele que se prostitui. Ei! Cuidado, religioso. O caminho do céu não é a religião. Você pode estar julgando aquela pessoa que não é religiosa, que não vive as práticas da igreja, mas você também pode estar no caminho do inferno e julgando o outro. Porque se você conhecesse Jesus Cristo, se você conhecesse a verdade, você não estaria confiando nem se apoiando numa religião, numa vida de igreja, numa vida religiosa. Se você conhecesse a verdade, você não estaria se justificando e julgando o outro porque você é mais bom, é mais religioso, é mais da igreja, vive mais no trabalho da igreja do que o outro. Cuidado, religioso. Você pode estar caminhando para o inferno e julgando o outro também. Nem você nem ele vai entrar. Todos são merecedores do inferno. Agora, quem está em Cristo está livre do inferno. E tem que exercer misericórdia para aqueles que ainda estão presos, para que eles conheçam a verdade, para que sejam libertos. Quem está em Cristo não julga ninguém por causa da sua religião, por causa da sua vida religiosa, por causa da sua vida de igreja, do igrejanismo. Quem está em Cristo leva a palavra de Cristo que salva para o que está perdido. Quem está em Cristo exerce a misericórdia para o que está caído, mostrando a ele Jesus que levanta o caído, que dá paz na alma do atribulado, que dá vida aos que estão mortos, que dá esperança ao que está em desespero, que dá salvação aos que estão perdidos. Jesus, foi isso que Cornélio recebeu para ser salvo. A vida de Cornélio, a bondade de Cornélio, a religiosidade de Cornélio, o ajudar de Cornélio aos pobres, não fazia de Cornélio o merecedor do céu. Só Jesus Cristo. E para você chegar a Jesus é por meio do Evangelho. O intermédio para Cristo não é a igreja, é a mensagem do Evangelho que a igreja que somos nós, membros, temos que pregar. Pois foi o que Jesus determinou, incumbindo a igreja com esse compromisso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, mas quem não crê será condenado. É preciso pregar a salvação, mas também é preciso advertir o pecador da condenação. Se ele não crê, será condenado. Foi Jesus quem disse isso. João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Então fica essa orientação para vocês aí, meus amigos e irmãos, essa palavra maravilhosa de instrução, de edificação, nesta manhã de domingo. Para todos vocês que me ouvem, os amigos aqui da minha cidade de Recife, do meu estado, os amigos aí do estado de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água, onde está o meu irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada. Todos aí sejam abençoados com esta palavra, recebam para que possam receber de Deus as bênçãos, ser salvo, crendo na palavra, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero aproveitar também e mandar a paz do Senhor para Verlane dos Anjos, Fredson Amorim lá da Bahia. Meu irmão Fredson Amorim, paz do Senhor também aí, na peleja, pregando o Evangelho, não é? Sendo perseguido pelos religiosos das igrejas evangélicas aí na Bahia, né? Porque os verdadeiros pregadores do Evangelho de Cristo vai ser perseguido pelos religiosos evangélicos, pelos líderes das igrejas e religiões evangélicas. Entendeu como é? Então, meu irmão Fredson Amorim continua firme no Senhor, cumprindo a vontade e buscando agradar a Deus,
pregando o evangelho aí nessa cidade. Meu irmão Anchieta, evangelista, lá de Petrolina também. Meu irmão Fred Samorim é da cidade de Paripiranga, lá na Bahia. E o meu irmão Anchieta, lá de Petrolina, aqui de Pernambuco, também fazendo a obra do Reino de Deus, pregando o evangelho à comunidade lá onde ele está, em Petrolina. Paz do Senhor, meu irmão Anchieta. Deus abençoe aí com essa obra, aonde o Senhor está trabalhando aí para congregar os irmãos, para serem edificados com a palavra de Deus. Meu irmão Anchieta, minha irmã Diaconisa, Silene Santos, Rosana Mendes do Rio de Janeiro e todos que me acompanham sempre aqui nessas ministrações. Peço a vocês que analisem, julguem o conteúdo do que eu estou aqui pregando. E se você vê que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, com a verdade do Evangelho, não recebam, não aceitem. Sejam prudentes, julguem tudo, analisem se condiz com a doutrina de Cristo. Se não condiz, não recebam, não aceitem. Porque é a Bíblia que nos diz isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se alguém vem ter convosco, não, é pastor, é padre, é papa, é bispo, é evangelista, é ancião, é não sei o que, é tanto título, né? É tanto homem que diz que é de Deus com tanto título. Mas não é os homens nem os títulos que vocês têm que ser reverente. É a palavra. E a palavra de Cristo. E se esses homens não trazem a palavra de Cristo, não recebam. Amém, meus irmãos? É a Bíblia que nos ensina assim. Não recebam. Aparta-te deles. Não siga a instrução dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um bom dia e a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus.